Bem-vindos a mais um vídeo do Linkbooks, eu sou a Cristina. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo onde vou mostrar aquilo que li para o desafio da Sofia do canal The Daily My Asses, o Sci-Fi Challenge. Foi até mais uma maratona do que um simples desafio mensal. Começou a 1 de novembro de 2018 e terminou a 31 de janeiro de 2019. Muito obrigada, Sofia, por teres criado este desafio. Eu agarrei a oportunidade para participar porque eu sabia que teria alguns livros de ficção científica na lista do Linkbooks. Se bem se lembram, aí há pouco tempo fiz um vídeo sobre este livro maravilhoso, O Fundação de Isaac Asimov. Descobri um clássico que não tinha lido e que é genial. Fiz também a releitura do Admirável Mundo Novo e li um conto de Poe que se chama Descida no Maelstrom, que são assim os primeiros passos da ficção científica, que também foi interessante. Foi uma maratona que durou muito tempo, mas acabei por fazer menos leituras de ficção científica do que aquelas que eu gostaria de ter feito, mas outros desafios também se meteram pelo meio e penso que foi uma boa participação. Encaixam-se estes 3 livros em 3 das 4 categorias que a Sofia lançou. Onde é que encaixam estes livros? Mundo Estranho, ler um livro com uma distopia. Ok. Temos O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Este foi um dos clássicos que eu li durante a minha adolescência. Daqui a pouco vou falar um bocadinho, depois se quiserem ficar por aí. Eu no final vou só fazer aqui um resumo de como é que foi a minha vivência com a ficção científica, porque é que eu gosto tanto deste género. Eu agora fiz a releitura desta distopia utópica ou utopia distópica, isto porque neste livro normalmente as linhas são muito tenues, as que separam uma utopia da distopia. Aqui eu digo isso porque eles são todos felizes, todos não, porque senão não tínhamos história. São todos felizes nesta sociedade distópica. E a utopia supostamente é estarmos todos felizes. Mas esta felicidade aparente, esta sociedade utópica / distópica, consegue-se forçadamente, logo passa a distopia, não é? Consegue-se logo à partida por manipulação genética, depois por uma técnica de aprendizagem durante o sono. As pessoas estão a dormir e estão a ouvir constantemente uma gravação daquilo que se quer que seja recordado, não é? Naquele segmento da população, hipnopedia. E depois consegue-se também por condicionamento clássico, aquele estímulo-resposta de Pavlov, e por vários processos de manipulação psicológica, social, de condicionamento. Ora, e realmente as pessoas são felizes. E também com algumas drogasitas, alguns medicamentos de felicidade. Temos aqui uma história muito boa, embora em termos de ficção científica não teve o impacto que teve em mim na adolescência, nem pouco mais ou menos, mas gostei de reler. Tem alguns problemas de estrutura, pode-se tornar, agora para os leitores mais jovens, pode-se tornar talvez um pouco chato em algumas partes, e também assim, manipulação genética, condicionamento clássico, manipulação psicológica, não são assim temas muito novos, não é? Muito originais para uma distopia de agora. Os problemas científicos e os avanços tecnológicos permitem falar destas coisas já de outra forma que não a que está aqui no livro. No entanto, é um clássico que eu aconselho muito, 4 estrelas, é uma leitura muito boa, mas já está um pouquinho datado. Claro que a reflexão que promove, essa não está datada de todo. E é essencialmente isso que eu acho que um livro de ficção científica distópico ou utópico deve fazer. A segunda categoria que a Sofia definiu para o desafio foi Perdidos no Espaço, ler um livro em que uma parte se passe no espaço. Ok. Fundação, de Isaac Asimov. Um livro muito bom, genial. Surpreendeu-me. Eu já fiz um vídeo sobre ele. Podem ir ver se quiserem. Mas é maravilhoso e esta edição novinha
da saída de emergência com o Sr. Asimov aqui é maravilhosa. Gostei muito, muito, muito. A última categoria que a Sofia tinha colocado era Crazy Scientist, ler um livro com investigação científica, problema científico ou com personagens da área das ciências. Aqui entra Uma Descida no Maelstrom, de Edgar Allan Poe, uma leitura que fiz neste livro grande de contos que trouxe da biblioteca, portanto não tenho aqui o livro para vos mostrar. Poe ainda não me arrebatou, já li algumas coisas, gosto, mas não acho fantástico, formidável, assim não fiquei fã. Este conto é também na mesma linha, gostei do conto, é um conto de 3 estrelas, é um marco literário nestes primeiros passos da ficção científica e também nos livros policiais, porque ele usa uma técnica que é o ratiocination, vários conhecimentos científicos para resolver um problema. O problema era que o barco estava-se a afundar no Maelstrom. O Maelstrom é um fenómeno natural, um redemoinho de água, um turbilhão gigante que se dá no mar ao largo da costa da Noruega por causa de questões de correntes que se encontram, fortes correntes, e que gera esse turbilhão e que aparece na ficção literária em 3 livros. Neste que li, foi o último que li dos 3, Uma Descida no Maelstrom, de Edgar Allan Poe. Temos o Moby Dick, de Herman Melville, e também 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Falhou-me o livro, o Woman Power Sci-Fi. Ler um livro com uma personagem feminina forte. Imperdoável. E foi esta a minha prestação no desafio da Sofia, Sci-Fi Challenge, o nome brilhante para o challenge, para o desafio. Muito bom, Sofia. Agora só para explicar aqui um bocadinho, contextualizar este meu gosto pela ficção científica, porque podem achar um pouquinho estranho. O Link Books é um canal, um blog de clássicos que lê coisas um bocadinho esquisitas, um bocadinho antigas, mas lemos de tudo. Eu e o Alípio não está neste momento ativo no blog por motivos pessoais, espero que ele entretanto volte, mas nós lemos de tudo, que é o que é mencionado nos outros livros. Portanto, até vou aceitar o desafio da Dora, de março, o de Chiclete. As pessoas ficaram um bocadinho admiradas. Chiclete também aparece na lista, aparece ficção científica, aparece em cartas, até os sermões. Já li um sermão de um padre do século, nem sei já de que século era aquilo. Nós propomos-nos a ler aquilo que é referido, aquilo que é mencionado, e não negamos ligação nenhuma, seja o que for que apareça na nossa lista. Nós, se houver tempo, não é? Claro, porque a lista é impossível. Já tenho 700 títulos, claro que vou fazendo aqui uma seleção. E os desafios têm ajudado a fazer isso. Contudo, apesar de lermos tudo, tanto eu como o Alípio temos as nossas preferências pessoais, não é? Então, porquê é que eu gosto de ficção científica? É muito simples. É por causa de um brinquedo de infância. É verdade. Este é o meu brinquedo de infância preferido. E é o original. Tanto que se vê que já está aqui bastante desgastado, aqui o teclado. Falta a tampinha aqui das pilhas. E este é mesmo o meu Speak and Spell, que é assim que se chama este brinquedo da Texas Instruments, um brinquedo pedagógico que nos ensinava a soletrar, a aprender a falar, a soletrar, essas coisas todas. Neste caso, ele está a pedir para escrever about. Isto é um dos jogos, escrever o que ele nos manda escrever. O say it é outro, era para irmos dizendo o que ele diz, baby. E é assim um bocadinho estranho para agora. Mas eu ainda adoro este. Tem também o jogo da forca. Não sei se dá para ver que tem ali. Não deve dar. Mas apareceu-me aqui. Por exemplo. Ok, acertei. A palavra tem o I. Enfim. Eu adorava este brinquedo. Tanto que adorava que ele ainda está aqui. Eu tinha 6 anos quando recebi este brinquedo.
e quando ele se tornou o meu favorito, que durou até hoje. Ainda há bocado, quando fui ligar, fiquei a brincar um bom bocado com ele, porque tem níveis de A a D, tem níveis que nós podemos definir, então vai aumentando a dificuldade. Portanto, este brinquedo durou muito, 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 e ainda é muito giro jogar ao jogo da forca, confesso. E o que é que o meu Speak and Spell tem a ver com este fascínio pela ficção científica? Porque também, quando eu tinha 6 anos, estreou o filme E.T. Mesmo que tivesse sido só ter ido ver o E.T. aos 6 anos, já teria tido um impacto muito forte, com certeza, porque abriu todo o meu mundo, a minha imaginação para o espaço, para os aliens, para as naves espaciais. Claro, a partir daí quis ser logo astronauta, como todas as meninas da minha idade, mas aconteceu uma coisa incrível, incrível para mim naquele filme. Eu estava a ver o filme e o E.T. ficou sozinho em casa, e sabem que o E.T. queria comunicar com o planeta dele e o E.T. queria voltar para casa. Ele ficou sozinho e começou a avaliar os aparelhos que havia em casa, a televisão, o comando e um Speak and Spell. Mas pior que isso, ele desmontou isto. Ele desmontou o Speak and Spell e várias outras coisas, e com várias coisas que arrebanhou lá por casa, criou o aparelho com o qual conseguiu finalmente contactar o planeta dele. E o Speak and Spell, isto era o teclado onde ele escrevia. Opa, a sério, eu fiquei maravilhada. Se eu já adorava este brinquedo, era um aparelho fantástico, porque permitiu ao ET voltar para casa, comunicar com o seu planeta. Incrível. Bom, enfim, coisas de criança. E depois, a partir do momento em que o espaço e os aliens também entraram no meu conhecimento e na minha imaginação, eu, como estava em Inglaterra nesta altura, muitos foram os conteúdos também que eu lá em Inglaterra tinha acesso, davam na televisão, e que eu comecei a consumir muito, como o Galáctica, o Espaço 1999, o Buck Rogers, o Flash Gordon, enfim, tudo o que estivesse relacionado com o espaço eu gostava e consumia. Pequenita. Quando voltei para Portugal e quando me inscrevi depois na biblioteca, também vos contei essa história, comecei então a ler livros de ficção científica. Havia muito pouca escolha, porque era uma biblioteca pequenina. Eu terei provavelmente lido toda a seleção que havia, e daí ter lido aqueles grandes clássicos que entraram na minha vida também numa altura em que eu começo a ter a percepção do mundo, a questionar a humanidade, a questionar o mundo, a questionar o futuro, o meu lugar neste mundo. Ou seja, naquela fase da descoberta, pré-adolescência e adolescência, e esses livros eram como estas distopias, como O Admirável Mundo Novo, 1984, todas esses títulos que lia davam-me combustível para as conversas entre adolescentes, porque era assim que as coisas funcionavam. Nós não tínhamos redes sociais, não é? Então eram aquelas conversas de grupo, de liceu, que vinhamos para casa ainda refletir sobre as coisas, e depois voltávamos, continuávamos a conversa. E as conversas eram o estado do mundo, como nós não podemos deixar que o futuro seja igual ao presente, como não podemos ser iguais aos nossos pais, como queremos mudar o mundo. Enfim, e estas distopias eram combustível. As distopias, mas não só, também livros da filosofia como A República de Platão, A Alegoria da Caverna. Era o tempo de ler essas coisas todas, de descobrir o mundo, descobrir os livros e de nos descobrirmos a nós próprios, e foi uma altura muito interessante. É assim, não fui astronauta, não cheguei a ser. O mais perto que consegui foi ser especialista de comunicações na Força Aérea Portuguesa, que já para mim foi um sonho realizado. Também desde este aparelho eletrónico muito avançado para a altura, continuei sempre muito interessada em tecnologia.
trabalha em informática e há aqui uma interseção bastante grande entre as pessoas que se interessam por tecnologia e as pessoas que se interessam pela ficção científica. Eu estou também nessa interseção. A minha preocupação de adolescente com o que é a nossa sociedade, o que é que nós fazemos neste mundo, para onde caminhamos, como é que a sociedade está organizada, o nosso comportamento enquanto indivíduos e enquanto grupo, enquanto humanos, a nossa ação neste planeta e onde isso nos vai levar também é uma coisa que me continua a preocupar, talvez por isso também a minha outra formação na área da psicologia social. E é isto, espero que tenham gostado. Sofia, continua, por favor, para o ano com este desafio. Eu gostei muito de participar, apesar de só ter lido 3 livros. Vou guardar os livros todos de ficção científica para o fim, ou talvez não, porque já estou a ler o Vox com a Bárbara. Falta-me acabar algumas páginas, mas está tão entusiasmante que nem tenho vontade de ler o fim. Mas é assim, com os livros é mesmo assim, em todos os géneros há coisas muito boas e há coisas muito más e é a vida de leitor, não é, pessoal? Bom, fiquem bem, até ao próximo vídeo e vemo-nos por aí!